E aí, galera, estamos de volta, hein? Olha só, quero agradecer mais uma vez a essas intérpretes de Libras que estão aqui com a gente desde o início, a Jael, a Carla, a Roberta. Dizer a vocês que muito obrigado pelo dia de hoje, tá? Lembrando que amanhã tem mais. E nós vamos agora começar nossa última live. Mas antes, lembrar você que aqui do lado nós temos o QR Code, aqui ó. Tá com dúvida, quer fazer curso, quer saber um pouco mais sobre o Senai, acesse esse QR Code aí, que a nossa área comercial vai entrar em contato com você, tá? Então, próxima live. Vem descobrir qual é o seu circuito. Mediador Osiel Alves. É com você, Osiel. Boa noite a todos. Com enorme prazer que a gente está aqui presente para falar um pouquinho para vocês sobre uma área tecnológica de grande impacto no mundo, na atualidade da revolução industrial que vem acontecendo. E aí vamos falar um pouco hoje especificamente dos cursos do Senai, que serve de grande base e fornece as principais ferramentas fundamentais para o que o mundo da revolução industrial está precisando. Iremos falar um pouquinho do curso técnico de automação industrial, mecânica e mecatrônica. Para isso, convidamos hoje dois convidados especiais, professor Gleiberton do Senai, gostaria de convidá-lo para participar aqui da nossa conversa, especialista, e André Luiz, um convidado muito especial, parceiro da Musashi. Boa noite, muito obrigado pela recepção de vocês. E gostaria de iniciar pedindo para que vocês pudessem se apresentar. Antes disso, pessoal, gostaria de só informar, né? Todos os procedimentos aqui, devido ao Covid, a gente tem toda uma precaução, o pessoal está tudo higienizado, microfone, água, e o pessoal veio de máscara até aqui, e aqui a gente está tomando todas as cautelas possíveis aí, devido a essa grande pandemia. E aí gostaria de passar a palavra para o André, fazer uma pequena apresentação, um pouco, falar aí do seu currículo. Muito boa noite, agradeço a oportunidade, boa noite a todos que estão em casa. Meu nome é André Mendes, tá? Eu atuo na área industrial há mais de 15 anos, sou psicólogo, coach, tá? Analista comportamental DISC. Tá? E hoje a proposta é a gente conversar um pouco sobre a estrutura desses cursos, a aplicabilidade desses cursos no mercado de trabalho, o perfil desse profissional, né? O que esse aluno ele vai encontrar, tá? na indústria, né? Em relação à aplicabilidade desses conhecimentos. Então, é um pouco disso que a gente vai estar conversando hoje e, com certeza, vai agregar muito valor à tua vida. É isso, obrigado, André. Gostaria de passar a palavra para a Gleiberton para fazer a sua apresentação. Obrigado, Ziel. Obrigado a oportunidade. Boa noite a todos. Agradeço muito a oportunidade de estar aqui. Eu sou professor do Senai, docente do Senai, já da casa aí há quase 10 anos. Sou engenheiro mecânico, sou técnico em mecânica também. Estou finalizando agora minha pós em gerenciamento da manutenção e espero contribuir aí com a nossa discussão e que ela seja bem produtiva para a gente trocar essa ideia, ver como é que vai ser o mercado hoje para essas disciplinas e para o futuro. Bem, obrigado, Gleiberton. Então, pessoal, a nossa ideia aqui é trazer um pouco para vocês a nossa experiência e do que os cursos de automação industrial, mecatrônica e mecânica, qual é a essência deles na indústria, né? Então, a gente está falando de um momento de revolução industrial. A gente escuta falar sobre transformação digital, indústria 4.0, diversas mudanças que vêm acontecendo ao longo dos anos. Isso está impactando todas as áreas, todas as profissões. Então, a gente escuta e identifica que algumas profissões estão mudando, que algumas áreas estão mudando. A gente escuta falar de automação, IoT, indústria 4.0, inteligência artificial, em várias áreas. E, especificamente aqui, a gente vai falar um pouco da indústria, né? Só que, quando a gente entra na Revolução Industrial 4.0, a gente tem algumas bases tecnológicas, algumas áreas de conhecimento que elas são fundamentais para que a gente consiga dar continuidade ao modelo industrial que já existe e para que a gente possa desenvolver a indústria e ajudar e contribuir nessa evolução tecnológica.
E os cursos de automação e mecânica são cursos de base transversal para isso. Então, diante disso, a gente vai trazer aqui um pouco da experiência. E aí, gostaria de iniciar fazendo a pergunta para o professor Gleiberton, falar um pouquinho assim sobre o que os técnicos de automação, mecatrônica, mecânica fazem, e aí, para a gente transmitir isso para o pessoal, eles entenderem a base e a essência desses profissionais dentro do campo industrial, né, das fábricas. E aí, se você puder dividir isso de forma... O que exatamente o técnico de automação faz, o que o mecatrônica faz e o de mecânica. E como é que eles interagem, podem ter uma conexão dessa atividade deles. Perfeito, Oséias. Essa pergunta é bem pertinente, até porque eu tenho muitos alunos, amigos e até conhecidos que me fazem essa pergunta direto. Sabem que eu sou professor do Senai e chega lá e faz, eu penso em fazer o curso, mas eu tenho dúvida, porque eu sei que tem esse, tem aquele, e qual que eu deveria fazer? Primeiramente, eu digo que você tem que fazer o que você gosta. Independente do mercado, independente da área, você tem que fazer aquilo que você gosta. Então, fazendo aquilo que você gosta, você vai ser bem-sucedido. Pegando essas 3 áreas que a gente está discutindo hoje, eu poderia dizer que o curso técnico, vamos começar pelo de mecânica. O curso técnico de mecânica é aquele curso, bem como todos os do Senai, que ele tem uma multidisciplinaridade, ou seja, ele consegue fazer do profissional, do técnico formado, um profissional multidisciplinar, que é o que atende hoje à expectativa da indústria. Por exemplo, hoje a indústria não quer aquele profissional que fique focado ali em fazer determinada atividade e só isso e acabou-se. Deixa eu te dar um exemplo. Aconteceu um problema lá num sistema pneumático, por exemplo, e... não, mas eu sou técnico mecânico, mas minha área é de lubrificação. Então, não vou mexer nessa parte. Isso, antigamente, era muito comum, quando a gente tinha as habilidades muito amarradas. Hoje em dia, a indústria ela requer que o profissional ele seja multidisciplinar. Ele consiga desempenhar atividades em diversas áreas. Então, o técnico mecânica é aquele técnico que ele consegue trabalhar desde da concepção de um produto, eu diria não só até o produto pronto, mas até a pós-fabricação, a manutenção dele, o pós-venda. Então, exato, eu posso trabalhar... o técnico mecânica, ele pode trabalhar na concepção, na fabricação, trabalhando com disciplinas voltadas para a área de desenho, metrologia. No meio do caminho, aí, na fabricação em si, eu posso trabalhar com a parte de soldagem, posso trabalhar com a parte de manutenção mesmo. Já no pós, eu posso trabalhar com a área de gestão, então gestão da manutenção, gestão da qualidade, gestão de segurança, gestão de pessoas. E isso faz com que esse profissional técnico-mecânica ele consiga meio que atender uma diversidade que o mercado ele requer. Outra coisa importante que eu achei foi a questão da pergunta pertinente em relação a automação e mecatrônica. Sempre me perguntam isso e perguntam, professor, qual que é a diferença? Eu tenho alunos das 2 áreas, eu tenho aluno do curso técnico de mecânica, do curso técnico de automação e tenho o curso técnico de mecatrônica. E é uma das áreas que você meio que não fica muito amarrado. A gente tem profissional de automação desempenhando atividade em mecatrônica e tem profissional de mecatrônica desempenhando atividade em automação. E vice-versa, né? Mas eu costumo dizer que o técnico de mecatrônica ele está muito focado ao equipamento. Já o de automação ele está focado no processo. Ou seja, o técnico de mecatrônica, algumas definições, alguns livros dizem que é uma mistura de mecânica com a eletrônica. Mas eu costumo dizer que os dois eles são uma interação da parte de informática, mecânica e eletroeletrônica. Mas o de automação ele foca mais no processo, na parte de programação, e já no mecatrônica ele foca um pouco mais na parte do equipamento em si. Tá? Mas nada impede que um profissional formado em mecatrônica trabalhe na área de automação e vice-versa.
quando tu traz dessa forma, nessa visão, professor, né, é muito claro isso na atuação, lá na prática, tá? O quanto que esses profissionais eles conseguem interagir de tal forma, né, onde esse conhecimento ele é compartilhado, e aí a gente não visualiza aquele profissional como, aquele profissional ele é um mecatrônico, então ele fica parado só nessa bancada, de repente, né, fazendo conserto de painéis, recuperação de placas, né, focado no processo, né? Isso aí na prática a gente consegue visualizar, né, essa interação da equipe, onde o profissional de automação, né, com todo o seu conhecimento técnico voltado para buscar sempre a melhoria do processo, buscar sempre a otimização do processo, buscar sempre a qualidade do produto, produtividade, segurança, é um pouco dessa visão, né, que você traz daquele profissional de automação. E o profissional de mecatrônica, quando você traz, né, de forma muito, muito clara essa união da mecânica com a elétrica, incluindo a tecnologia a informática, né, onde ele pode estar direcionando essas 3 áreas de conhecimento em prol da otimização do processo, melhoria do processo, onde ele consegue visualizar até o conforto do próprio operador do equipamento. E aí o foco desses profissionais dentro da atuação de uma empresa é de fundamental importância. Eu costumo dizer que o profissional completo seria aquele que ele consegue casar essas 3 áreas e aplicar isso no trabalho dele. Isso. E hoje, assim como o Osiel trouxe, né, no início, a questão dessa transformação, né, industrial, né, todo esse contexto que a indústria está vivendo, né, dentro dos processos de transformação Lean, né, onde esse profissional ele precisa estar o tempo todo focado na melhoria. Focado na criatividade, né, e aí me remete muito aos cursos de engenharia, né, quando o aluno de engenharia ele está fazendo a engenharia, lá vai eu lá para a tua formação, né, lá para a tua formação, e aí ele chega na sala e o professor diz logo, olha, você vai ser engenheiro, mas você precisa criar. Tem que criar. Engenheiro vai ser formado para criar, para desenvolver, pensar fora da caixa, né? Então, o aluno de engenharia ele passa lá os 5 anos de formação sendo bombardeado com a ideia que ele precisa criar, precisa desenvolver, né? Ele precisa pensar fora da caixa. E hoje, isso aí está sendo ramificado para toda a área do conhecimento, porque o mundo tem mudado muito rápido, né? As empresas têm a necessidade desse profissional, tá? E aí me remete a uma frase, né, muito bem colocada do fundador da Musashi do Brasil, a empresa que eu trabalho. Então, há muitos anos atrás, hoje ele não é mais vivo, tá? Então, o senhor Yoshiharu Otsuka, ele falou o seguinte, altas aspirações resultam em alta criatividade. Então, aquele aluno que sai da escola, que sai da faculdade, com altas aspirações, com foco no que quer, com foco na sua formação, ele vai gerar alta criatividade, ele vai ser um profissional criativo, porque ele já vai para o mercado de trabalho sabendo o que quer, com aquele desejo de fazer, tá? Então, o senhor Yoshiharu Otsuka, ele traz também com muita grandeza, naquela época e tudo que a gente está vivenciando hoje, onde ele fala que um dos pilares da Musashi é cultivar pessoas criativas. Isso há muitos anos atrás, E não deixa de estar atual. Atual, né? E hoje, quando a gente vem acompanhando desde as 14 horas, diversos profissionais conversando aqui com todos nós, e desde as 14 horas, as pessoas elas vêm repetindo constantemente. É um processo criativo. Mercado de trabalho é um processo criativo. Então, eu vinha no carro escutando, e os convidados falavam de criatividade. E o quanto que é importante nós pensarmos em sermos criativos. E aí a palavra de muitas pessoas, no momento, fala assim, adaptabilidade. Outras pessoas falam, o profissional de sucesso do mercado, ele precisa ser resiliente. E quando eu falo de adaptabilidade, eu falo de resiliência, eu falo de criatividade, não tem como ser diferente, né?
E o quanto que esse perfil do profissional de sucesso, o profissional da atualidade, o profissional que quer se manter na empresa, desenvolvendo, o quanto que ele precisa ser criativo? Com certeza, André. Assim, eu vejo, fazendo a conexão, né, do que vocês falaram, a gente consegue observar que os cursos de automação, mecatrônica, mecânica, essa área tecnológica, ela traz um leque imenso de atuação. Então, eu diria que é o perfil profissional que a gente está falando aqui do futuro, mas que é o perfil profissional que, na verdade, a gente vem trabalhando há tempo, que é o perfil profissional que é uma base fundamental para a indústria, né? Pelo fato de trabalhar essa multidisciplinaridade, ele serve ali, consegue penetrar em diversos problemas de baixa complexidade e alta complexidade, porque se conectam várias tecnologias, ferramentas, desde a elétrica, a mecânica, a informática, a programação. Então, vejam, é um curso, uma área de conhecimento, que temos todos esses cursos, o Senai trabalha e fornece esses cursos com muita excelência, não puxando a sardinha para o meu lado, porque eu também fui aluno do Senai, técnico em automação especificamente, mas eu diria que é o curso de base da indústria. Então, a indústria hoje, principalmente quando a gente fala no contexto da quarta revolução industrial, internet das coisas, inteligência artificial, isso remete exatamente a esse curso como base, né? Porque em cima dessa camada, dessa base tecnológica, a gente precisa desenvolver a outra parte, que é a grande área assim, que também está em ascensão, que é a área de TI, né? Então, vejam como é bem essencial. E aí, quando você conecta com essa parte de criatividade, eu diria que é a área que a gente tem uma grande possibilidade de incentivar e desenvolver muitos projetos e soluções inovadoras, pelo fato de o tempo todo você estar lidando com diversos problemas diferentes, de áreas diferentes, né? Então, isso faz uma mistura ali e provoca o desafio, né, de trazer pensamentos, soluções que não estejam ali só dentro daquela área de conhecimento do profissional. A gente, se for fazer uma pesquisa rápida dentro de uma turma só, você consegue identificar áreas diferentes de onde os alunos estão estagiando, por exemplo. Então, eu posso ter alunos ali que estão estagiando em uma empresa que, sei lá, faz água sanitária. Então, desde uma água sanitária ou um aluno que trabalha na empresa que fabrica um veículo moderno. Então, vê que é muito amplo isso. E a gente tem, dentro daquela área ali do estagiário que trabalha na empresa que fabrica água sanitária, a gente tem que ele pode trabalhar desde a parte de gestão até mesmo a parte de concepção, manutenção. Então, é realmente muito amplo, independente do produto, né? E quando tu traz, professor, a formação da mecânica, né, é muito perceptível lá na fábrica, dentro do ramo industrial, quanto que esses profissionais eles conseguem atuar em diversas áreas da empresa, né? Então, por exemplo, a indústria que eu trabalho, a indústria automotiva, certo? Então, aquele profissional que ele precisa comprar os dispositivos, aqueles profissionais que precisam comprar os equipamentos, é necessário um conhecimento técnico em mecânica. Como ele vai comprar se ele não conhece? Tu entende? Então, se eu trago a partir dessa parte de suprimentos de compra, se eu levo a partir do desenvolvimento, da engenharia, se eu levo mais além a parte da confecção do produto e posterior a parte de embalagem e venda, tudo estou falando de técnico em mecânica, do conhecimento na área de mecânica. Exato. Né? Então, é muito amplo da forma de como você traz essa estrutura do curso técnico em mecânica às áreas de atuação desse profissional. Isso eu falei, né, num roteiro de compra até o processo da venda. Mas aí, dentro do processo de confecção, desenvolvimento desse produto, ainda vou ter técnicos em mecânica na área de qualidade, na área de calibração, de medição, né? Então, de desenvolvimento. De automação, mecatrônica também. Dos mecatrônicos, dos profissionais de automação. Então, por exemplo, os profissionais de automação lá no SACH,
eles fazem parte de um setor de Kaizen, que é aquele setor de melhoria contínua. Então, esse profissional, ele fica focado só para a melhoria do processo. E o quanto que esse profissional é importante na empresa para que ele possa estar criando, desenvolvendo novas formas de fazer a mesma coisa, com um tempo menor, qualidade melhor e segurança melhor. Perfeito. Então, pessoal, para quem quiser tirar alguma dúvida, saber mais informações, podem estar em contato com o nosso 0800 600 9606. E também através do WhatsApp, pelo contato 98816 5665. E fique bem à vontade, vocês podem também mandar no chat qualquer dúvida, qualquer pergunta, que a gente vai trazer isso aqui para essa discussão e a gente compartilhar um pouco da nossa experiência com vocês. A gente tem aqui uma pergunta de Raniel Lira. Quais habilidades alguém deve ter ou seriam necessárias para trabalhar na área de automação ou mecatrônica? E aí gostaria de ouvir um pouquinho de vocês dois. Acho que Gleberton poderia falar um pouquinho mais tecnicamente e André poderia fazer uma conexão, isso já com o perfil comportamental, o que vocês avaliam na contratação de um profissional dessa área. Exato. Agradecer a pergunta dele. Eu gostaria de começar já trazendo algo abstrato. Primeira coisa que eu acredito que ele deve ter amor para a profissão, porque se ele pensar é aquilo que talvez ele vai fazer o resto da vida. Então, a primeira competência que ele deveria ter para se tornar um técnico em automação, um técnico em mecatrônica, é amar o que faz. Mas, pensando no mercado de trabalho, competências que o mercado requer são competências voltadas para a área que eu mencionei mais cedo, que relacionam mecânica, eletrônica e computação. Então, por exemplo, dentro da área de mecânica, é um cara que ele tem que ter uma desenvoltura na hora do manuseio do equipamento, do maquinário. Quando eu falo de eletrônica, é um cara que ele vai ter que ter uma característica mais de raciocínio na hora de montar uma placa, fazer a manutenção de uma placa, observar os pontos e análise do circuito que ele deve executar o serviço, a atividade. E quando eu falo da parte de automação, é onde entra mais a parte da lógica. Então, é uma competência que esse profissional que vai trabalhar tanto na área de automação quanto na área de mecatrônica, que é requerida. Então, ele tem que ter uma certa lógica, ele tem que ter uma mente que segue uma certa sequência para você, inclusive, fazer a programação de toda uma linha de produção. Então, pensando que um técnico mecânico, um técnico de automação, ele pode chegar ali e programar um equipamento que vai controlar todo o processo. Então, ele tem que criar toda aquela lógica na cabeça dele e aquela lógica tem que funcionar. Porque, no final, você, como um profissional, você tem que entregar o seu trabalho. Então, talvez essas competências seriam as principais que você teria que ter para ser um bom profissional dentro dessa área. E quando tu traz, professor, nesse sentido, né, das competências mais voltadas para competências técnicas, existem as competências comportamentais, tá? Que para executar ou para você pensar em se informar, né, fazer essa formação no curso de mecatrônica, no curso de automação, é de fundamental importância que esse profissional, ao chegar no mercado de trabalho, ele vai fazer um processo seletivo, né, vai passar por diversas etapas do processo seletivo. Um dos aspectos comportamentais, existem alguns, tá, mas um deles é importante que esse profissional ele tenha um nível de concentração maior, ele seja um profissional mais analítico, porque dentro dos aspectos da dominância, da influência, tá, dos perfis comportamentais, da estabilidade, do analítico, o profissional de mecatrônica e o profissional de automação, é importante que ele esteja dentro das esferas de análise e de estabilidade, para que ele possa ter mais segurança no saber fazer, que ele possa ter mais segurança no fazer aquela atividade,
né? Existem alguns profissionais que fazem assim, porque fulaninho é muito lento no fazer. Já ouviu falar isso? Eu não quero trabalhar com fulaninho não, porque ele é muito lento, demora demais para fazer uma análise. Mas aquele perfil dentro de uma indústria, dentro de uma empresa, é tão importante quanto aquele perfil daquele cara que já sai atravessando tudo, aquele cara que já chega chegando, que aperta o botão de todo jeito. Exato. Um erro um erro talvez de um profissional dessa área, ele pode custar caro. Sim. Então, por exemplo, eu estou fazendo manutenção de um redutor simples aqui, o erro vai ser mínimo. Mas um processo, eu fizer uma programação errada, o custo desse meu erro pode ser alto. Quando eu falo alto, é alguns milhares de reais. Gleverton, pegando essa linha, né, que assim, a responsabilidade do profissional ela acaba sendo um pouco de grande impacto para a empresa, vamos dizer assim, né, porque ele trabalha essencialmente no processo produtivo, ele trabalha ali no controle, na manutenção de pontos que definem a produtividade da indústria. Então, olhando para esse lado, também de que forma que a indústria olha para esses profissionais, vocês poderiam falar um pouquinho como é esse mercado em Pernambuco, da demanda, da necessidade desses profissionais, se tem muitas oportunidades ou não, se esses profissionais são bem remunerados, ou se a indústria tem dificuldade de identificar e captar esses profissionais. E aí também, André, poderia contribuir na sequência com a sua experiência de mercado. Legal, Zé. Excelente pergunta. Eu costumo comentar com meus alunos o seguinte, muitas das profissões do futuro, elas estão sendo criadas hoje. Muito do que a gente vai trabalhar no futuro ainda está conversado e sendo desenvolvido hoje. E eu falo isso para os meus alunos e digo, muito provavelmente teu filho ou teu neto vai trabalhar em uma profissão que hoje ainda ela não existe. E tanto a automação quanto a mecatrônica, ela está indo nessa linha. Então, está trabalhando numa área voltada para a tecnologia, que hoje, segundo uma pesquisa recente da Ernst Young, disse que 1 em cada 3 postos de trabalho vai ser substituído por atividades voltadas para a tecnologia. Então, isso é um número bem drástico. Então, uma característica que falaram mais cedo hoje, que eu pesquei e quero trazer aqui para a nossa conversa, foi que falaram que o profissional hoje ele tem que ser adaptável. Ele tem que entender aquela realidade e se adaptar a ela. Eu costumo mostrar isso, por exemplo, na mecânica, quando você tem um mecânico, aquele mecânico antigo. Por exemplo, meu avô tinha, quando ele tinha lá o Fusca dele, andava com uma maleta de ferramenta na mala, o que desse de problema no Fusca, o velho resolvia. Aí ele comprou um carro novo, andava com a mesma mala. Você acha que se aquele carro desse problema, ele ia resolver? Claro que não. Então, ele deixou de ser o mecânico? Não deixou de ser o mecânico. Mas ele não acompanhou a tendência no mercado. Graças a Deus, ele não precisava disso para sobreviver. Mas, rapidinho, Osiel, aí eu falei agora de automação e mecatrônica, que ele puxa muito para essa área tecnológica, mas aí tu pode me perguntar, poxa, mas e a mecânica? Onde é que ela entra aí? Mecânica é sempre mecânica. Mecânica é sempre mecânica. Independente da área, da indústria, eu sempre vou ter o meu equipamento, eu sempre vou ter meu redutor, eu sempre vou ter o meu sistema pneumático, meu sistema hidráulico, eu sempre vou ter a minha caldeiraria. Então, a manutenção ela está dentro desses sistemas automatizados. Entendeu? Desculpa, eu só queria... Assim, o nosso público está conversando bastante com a gente. Essa é a ideia, para a gente esclarecer as dúvidas e tirar bastante dúvidas. Então, eu vou provocar aqui um momento para a gente fazer uma chamada sprint aqui. Então, eu vou fazer uma sequência de perguntas para a gente interagir um pouquinho com o público, responder, depois a gente traz mais um pouco da nossa experiência. E aí a gente tentar ser um pouco bem assertivo com isso. Então, uma primeira pergunta, o pessoal está um pouco com dúvida em entender qual é exatamente a diferença entre a automação e a mecatrônica. E aí, de forma clara, a gente conseguir realmente transmitir ele de forma simplificada, né? Então, a automação e a mecatrônica, de que forma elas se diferenciam? Exato.
Há uma diferença, claro, mas hoje, por conta dessa multidisciplinaridade, nada impede que um profissional de mecatrônica ele trabalhe com automação e o de automação com mecatrônica. Tanto que, se você for olhar nas especificações da vaga, ele pede lá profissional em mecatrônica ou automação. Mas há diferença? Há. Há uma pequena diferença, por exemplo, na grade curricular. Se você for puxar no site do Senai, você consegue ver que a mecatrônica ela puxa um pouco mais para a área de eletrônica, ele puxa um pouco mais para a área de mecânica, ele puxa um pouco mais para a mistura desses dois. Então, o foco ali, né, na área de manutenção e eletrônica. Já a parte de automação, você vê que ele puxa um pouco mais para a área de processos. Então, ele puxa um pouco mais para instrumentação, puxa um pouco mais para sistemas lógicos programáveis. Então, eu gosto de dizer que qual que é a diferença? Se fosse para eu escolher mecatrônica, então pense que você vai trabalhar, não necessariamente, o que não impede, mas você vai trabalhar mais com o equipamento. Automação, você vai trabalhar mais com o processo. E eles se casam. Eles se casam. E nada impede do profissional de automação trabalhar com o equipamento, que ele vai formar essa competência no curso, nada impede que o profissional de mecatrônica ele trabalhe com processo, porque também ele vai adquirir essa competência no meio do curso. E na prática a gente consegue ver isso aí de uma forma bem clara, tá? Normalmente os mecatrônicos na indústria ou na empresa, eles vão fazer exatamente essas atividades voltadas para atividades de placas, né, dispositivos, aquela atividade de bancada eletrônica mais fina. Exato, exato. Tá? Então, essa eletrônica mais fina, ela vai trazer essa clareza do mecatrônico para esse desenvolvimento dessa atividade. Já o técnico em automação é muito claro dentro do cotidiano, é aquele profissional que vai estar voltado para projetos, desenvolvimento de projetos lá no Gemba. O sistema, né? De um sistema como um todo do processo, tá? Então, para quem ainda está com essa dificuldade de entender a diferença desses dois profissionais, é exatamente essa, tá? Então, isso, na prática, por vezes, tá, em algumas empresas, elas podem se misturar, porque o conhecimento desses dois profissionais, ele é um conhecimento bem aproximado dentro do aspecto da mecânica, da elétrica ou eletrônica e da informática. Então, se a gente for analisar a grade curricular desses cursos, muito tá, dessa formação, é muito parecida. Tá? Então, isso quando a gente direciona esse aluno para o mercado de trabalho, o que vai diferenciar bastante é a atividade que vai ter lá naquela empresa, naquela indústria. Exato. Eu posso até dar como exemplo aqui, rapidão, Oziel. Uma empresa aqui da região, eu tenho o técnico em mecatrônica, onde ele trabalha exatamente nessa empresa com o robô. Então, a parte de robótica fica com ele. Já a parte do processo, onde o robô comunica com a esteira e o resto do processo, fica com o técnico de automação. Mas, mais uma vez, não impede nada que o técnico mecatrônica trabalhe com o processo e o de automação com o robô. Ótimo. Fazendo a conexão com isso, diante dessa, vamos dizer assim, flexibilidade que existe entre as áreas, e a gente consegue deixar um pouco mais claro, né, de que forma isso se divide dentro da indústria, então, não que elas não se comuniquem. Então, é possível o técnico em mecatrônica atuar nos campos mais específicos da automação, como o da automação atuar no campo específico da mecatrônica. Mas existe uma diferença que está aplicada a isso. Claro. Essa parte específica, quando você entra numa super especialidade. Esse vai focar exatamente num robô, esse vai focar mais numa parte de programação, de CLP, de projetos, de desenvolver sistemas de controle. E aí, puxando para essa área, né, olhando para o mercado regional. Acho que André poderia passar um pouco da experiência, na sequência, Gleiberton. Qual dessas áreas é mais demandada? Né? Qual dessas áreas vocês têm a percepção que existe uma preferência da indústria? Então, a indústria hoje solicita mais profissionais na área de automação, mecatrônica, mecânica, ou não é tão perceptível isso? É uma forma mais genérica?
Hoje, para a indústria, né, a gente consegue perceber o quanto que as empresas estão buscando cada vez mais automatizar os seus processos. Então, o processo a ideia de se trabalhar cada vez mais com sistemas dentro do aspecto da robótica, com muitos robôs dentro da empresa, isso traz esse crescimento para a indústria, principalmente a automotiva. Notícia dessa semana, por exemplo, né, a Volvo ela lançou os seus primeiros caminhões elétricos. Né? Então, assim, a gente consegue perceber o quanto que tem crescido essa indústria voltada para a mecatrônica, para a automação. E trazendo isso para dentro, né, da Musashi propriamente dita, a partir do momento que eu tenho um profissional de mecatrônica, é importantíssimo que eu também tenha um profissional que faça atividades de projetos dentro da indústria, porque o mecatrônico ele não tem condições de fazer os dois ao mesmo tempo ali, e aí eu preciso dessa equipe multidisciplinar. Da mesma forma, eu preciso do eletrônico, eu preciso do mecânico, porque são conhecimentos dentro daquela equipe que agregam valor ao processo. Tá? Perfeito, muito interessante. Assim, ó, e é legal dessa interação nossa, é justamente isso, pessoal. Lembre mais uma vez, qualquer dúvida, qualquer pergunta, podem mandar aí no chat. E para mais informações, podem acessar nosso 0800 600 9606 e também através do WhatsApp 98816 5665. O pessoal está interagindo bastante com a gente, então a gente está recebendo aqui uns feedbacks, um comentário, por exemplo. Então, é uma grande troca de conhecimentos e habilidades de forma colaborativa. É exatamente isso. Então, quando a gente fala das áreas, inclusive em conjunto, né, automação, mecatrônica, mecânica, é porque elas se correlacionam o tempo todo, né? São áreas de base que uma é complementada à outra e os profissionais precisam colaborar com isso. Então, é exatamente isso, né? Então, o nosso público está conseguindo compreender e estão justamente já estão com uma clareza melhor disso que estão fazendo esse comentário. É uma equipe multidisciplinar, né? Isso mesmo. E aí a gente tem aqui, ó, uma outra pergunta que seria, em relação ao mercado de trabalho, os 3 ICs são amplos? E aí eu já traria para a conexão dessa multidisciplinaridade. Uma vez que elas interagem, se comunicam e elas estão conectadas diretamente, automaticamente, a nível que a demanda de uma sobe, a outra também sobe. Então, é como se os projetos, as melhorias, a necessidade da indústria, ela acontece de forma paralela a todas as áreas. Isso mesmo. Hoje o mercado de trabalho está muito aquecido para as áreas de mecânica, de automação, de mecatrônica, principalmente quando a gente remete aos processos cada vez mais automatizados. Para você ter uma ideia, existem equipamentos lá na fábrica que, ao ligar aquele equipamento, no painel, ele fala mais ou menos assim, se você não souber me operar, não encoste. É mais ou menos assim que ele fala. Então, o próprio equipamento, ele sabe da complexidade daquela operação. Então, ele já diz lá no painel. Então, o quanto que é importante que esse profissional que esteja no mercado, ele se prepare, que ele tenha esse conhecimento técnico voltado para a área de automação, de mecatrônica, da mecânica, porque os equipamentos em si estão cada vez mais automatizados. Exato. Esse ponto que Osiel falou do mercado de trabalho, com a aceitação para cada um desses cursos, eu acho que parte muito da ideia de onde você quer estar quando essa crise passar. Porque ela vai passar. Você falou agora, André, sobre algumas áreas que estão bem aquecidas. E sim, eu tenho alunos, ex-alunos principalmente, que na área, por exemplo, de um específico, que de fabricação de álcool em gel. Ele disse que nunca trabalhou tanto na vida dele. Outro de alimentos também, nunca trabalhou tanto na vida dele. Então, o mercado de trabalho para essas áreas funciona de forma... não tem um jeito certo dela funcionar. Ela funciona de forma cíclica. Ou seja, hoje eu posso ter uma demanda muito alta na área de mecânica e ter dado uma quedazinha ali na área de automação mecatrônica. Já mês que vem é o contrário.
Então, é bem cíclico isso, não tem como a gente pontuar, não, hoje qual é a área de sucesso. Apesar de que eu digo que tem que ser sempre a que você ama, mas depende do momento, depende da empresa, depende da indústria, depende da área, da localização, depende de uma série de fatores. Acho que a gente conseguiu passar assim, para o público um pouco do que realmente a automação faz, do que a mecatrônica faz, de que forma se relacionam. Falamos também um pouquinho sobre de que forma o mercado está demandando isso, com experiência aqui, por exemplo, real, prática aqui, nosso convidado André, que está dentro da indústria. E, assim, acho que ficou um pouco claro a grande importância, né, da área tecnológica, que eu chamaria de automação mecatrônica, que é fundamental para a transformação digital. E aí o Senai, em si, ele é referência no país, né, em fornecer soluções para a indústria que estejam bem alinhados à aplicação prática delas, né? Então, a gente tem uma gama de diversos laboratórios do Senai relacionados a serem utilizados durante o desenvolvimento desses cursos, né? E aí eu gostaria, Gleiberton, que se você pudesse falar um pouco sobre quais laboratórios nós temos, quais são as disciplinas e laboratórios que consolidam o conhecimento teórico que os alunos veem ao longo do desenvolvimento do curso e o que de tão tecnológico, o que de interessante os alunos têm a possibilidade de, ao longo do curso, eles utilizarem de tecnologia, que quando eles forem para a indústria, as indústrias vão ter essas tecnologias que a gente trabalha aqui. Legal, Aziel. Uma coisa que eu acho muito legal e que me deixa muito feliz é quando eu recebo uma mensagem, por exemplo, de um aluno dizendo: professor, eu estava no estágio, estava na empresa e eu fiz exatamente aquilo. E o pessoal na empresa fazia de tal jeito e eu mostrei que era assim e deveria ser assim. Por conta disso, disso e daquilo. Ele conseguiu fundamentar aquilo ali. Hoje no Senai, a gente tem laboratórios, equipamentos que retratam a realidade no mercado. Então, hoje a gente trabalha com equipamentos estes que estão sendo usados pela indústria, seja na área de usinagem, seja na área de soldagem, seja na área de CLP. Então, o que hoje, as parcerias que o Senai tem com diversas empresas, diversos fabricantes no Brasil, permitem com que os nossos laboratórios sejam os mais modernos do Brasil. Então, o que o aluno encontra aqui é o que ele vai encontrar de realidade no mercado. Então, a atividade que ele executa, que ele desempenha aqui, é aquela atividade que amanhã ele vai estar realizando no mercado, independente da área. Então, hoje a gente tem laboratório de instrumentação, a gente tem laboratório de manutenção preditiva, que é algo que está sendo desenvolvido muito hoje, nessa área de indústria 4.0. A gente tem equipamentos na área de CLP, com os CLPs que o mercado utiliza, inclusive de algumas parcerias que o mercado ele já disse, olha, eu vou implantar aí e eu vou trabalhar com esse aqui. Beleza? Então, vamos trabalhar com ele. Então, tanto para a área de mecânica, isso falando de laboratórios de informática, de metrologia, e quando eu falo que uma disciplina fala de laboratório, pense prática. Então, o aluno vai estar diariamente vivenciando aquilo ali na prática. Então, o aluno vai estar no dia a dia fazendo aquilo que no futuro ele vai fazer na indústria, no laboratório, na prática. Então, de mecânica, soldagem, desenho, metrologia, pneumática, hidráulica, CLP também é visto em mecânica, toda a parte de gestão, dentro de automação e mecatrônica, a gente tem os laboratórios também de pneumática, hidráulica, eletrônica, eletrotécnica, CLP, instrumentação, tudo o que o mercado hoje requer. E esse aluno, quando chega no mercado, professor, quando você traz essa formação de maneira bem consistente, né, envolvendo esse aluno dentro dos laboratórios da escola, é perceptível. Quando ele chega no processo seletivo, tá? Porque, claro, você vai fazer um processo seletivo para uma vaga de técnica, né, tanto para estágio quanto para profissional, as provas são técnicas. Então, é perceptível o quanto que esse aluno, quando ele é envolvido em laboratórios na própria escola, a resposta dele na prova é muito mais consistente.
Isso é muito claro quando a gente pega aquele aluno, a prova daquele aluno que tem uma formação em uma escola com um laboratório mais consistente do que ele vai ver na prática, e aquele que não tem essa oportunidade. Tá? Isso aí é perceptível no mercado de trabalho, é perceptível durante os processos seletivos, quando a gente está envolvido nesse contexto. Bem, então, fazendo uma conexão disso, né, você comentou desse know-how, dessa diferenciação, gostaria de fazer a pergunta de como funciona o processo de captação da Musashi para alunos do Senai, estagiar, trabalhar na Musashi, diante desse cenário. Hoje, a Musashi, né, o Senai a Musashi e Senai já são parceiros há anos. Tá? Então, o envolvimento, né, do Senai com a Musashi dentro do aspecto de consultoria, tá? Há pouco tempo atrás, a gente teve uma turma in company com o professor Carlos Delfino, né? Então, foi lá preparar os nossos funcionários dentro da nossa empresa, né? Fora que os nossos indicadores de absorção, né, desses estagiários, né, do Senai são altíssimos, né? Muitos profissionais que hoje a gente tem na Musashi foram ex-alunos Senai, muitos. Tá? Recentemente, mais ou menos 5 meses atrás, de 4 a 5 meses, um dos nossos supervisores, o nosso supervisor de ferramentaria, foi jovem aprendiz Senai, se aposentou, né, há 4 meses atrás. Então, olha o tempo que ele passou na Musashi. Foi jovem aprendiz Senai. Tá? Então, jovem aprendiz, depois foi contratado, né, houve todo um desenvolvimento profissional, chegou ao processo de gestão, né, na ferramentaria, mas foi aluno Senai. Hoje temos diversos profissionais da Musashi que tiveram a oportunidade de fazer sua formação no Senai. Tá? Em 2019, tivemos aluno que foi campeão das Olimpíadas Senai, foi o Lucas, né? Então, o Lucas foi nosso funcionário, tá? Então, por decisão dele, foi morar lá no Canadá, mas assim, passou um tempão com a gente lá na ferramentaria, desenvolvendo lá nos nossos equipamentos de ferramentaria, no CNC, no centro de usinagem, tá? Usando vários programas do CAM. Então, o Lucas desenvolveu de forma bastante incrível, tá, as suas atividades lá na ferramentaria. Então, assim, é claro o quanto, né, esse processo de formação de forma mais consistente, onde esse aluno ele tem essa oportunidade de vivenciar um laboratório bem parecido do que ele vai encontrar no mercado, o resultado é evidente. O resultado é evidente. Bem, então, acho que a gente conseguiu transmitir um pouco para nossos ouvintes, né, a grande área tecnológica que a automação, a mecatrônica, ela abrange, o impacto disso na indústria, né? Então, a gente tem completamente a necessidade do mercado dessas áreas devido a ser uma base tecnológica, tanto para dar continuidade à revolução industrial tecnológica, então, o desenvolvimento da indústria, as tecnologias que serão utilizadas daqui a 10, 20 anos, elas partem baseadas nessa área de conhecimento, né, que integra todas as demais áreas, e aí o Senai tem a oferta, né, dos cursos técnicos de automação, mecatrônica, mecânica, como sendo o principal objetivo, assim, de missão mesmo do Senai, né, fornecer essa formação de base para a indústria, para que essa formação ela consiga desenvolver os profissionais ao nível que a indústria necessita, né? E para isso a gente tem os laboratórios, conforme o professor Gleiberton nos passou. Esses laboratórios consolidam e possuem uma base tecnológica muito robusta. E aí vocês que precisarem, quiserem tirar mais dúvidas, podem entrar em contato com o nosso 0800 600 9606, tirar dúvidas. Posteriormente, aí, após a pandemia, podem também visitar os laboratórios, entender melhor tecnologicamente o que temos isso. Podem acessar nosso QR Code, que está aqui no canto da tela o tempo todo. Vocês podem aí acessar nossos conteúdos, informações sobre nossos cursos, e aí virem realmente experimentar um pouco dessa experiência que a gente está passando para vocês aqui, e verem na prática a estrutura que nós temos aqui para fornecer um curso robusto, que esteja conectado com o mercado, que esteja conectado com a demanda real da Revolução Industrial, e que aí a gente
tem algumas modalidades de execução, né? A gente também tem os cursos semipresencial, que é um curso composto de uma parte teórica online e a parte prática presencial. Temos os cursos EAD, que tem a grande maioria do tempo online, com uma outra parte presencial para consolidar a prática. Então, em geral, a gente sempre está conectado com a parte prática. Gostaria de agradecer a presença de vocês, foi muito produtivo, foi muito assim, transparente, a gente conseguiu consolidar aqui a visão técnica, a visão institucional, a visão do cliente, a visão da indústria, para que a gente pudesse transmitir para o nosso público. Gostaria de agradecer a todos vocês, obrigado. Muito obrigado. E boa noite a todos. Obrigado a todos e boa noite. Boa noite, pessoal. É isso aí, galera. Estamos chegando ao final do primeiro dia da nossa Feira de Profissões. Eu quero agradecer a todos vocês que estiveram aqui com a gente. Teve gente que assistiu todas as lives, viu? Amanhã tem mais. Olha só. Amanhã nós temos Quando o Sucesso Invade a Sua Vida. Vem dar um up no seu técnico. Temos No Passinho da Empregabilidade. A galera que gosta do passinho. Bora conhecer o Senai de pertinho de você? Então é só uma parte do que teremos amanhã. Agradeço a todos vocês que estão por trás das câmeras, a todos vocês que estiveram aqui com a gente nesse dia e até amanhã, com muito mais Feira das Profissões para você. Sabe o que você precisa fazer antes de procurar um emprego? Procure ser o profissional que o mercado quer. Faça Senai, o melhor ensino técnico. Garanta sua vaga. Ligue 0800 600 9606. Você já tem uma formação técnica? Então está na hora de ser especialista em áreas de grande potencial. Eficiência energética, equipamentos biomédicos, banco de dados. Avance na sua carreira. Faça uma especialização e seja o profissional que o mercado quer. Cursos pós-técnicos